Olá, queridos, tudo bem? O educador, onde a educação é o bem maior para todos e em sinal de gratidão, em sentido de perdão, para pedir proteção. Deixa o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, faça sua inscrição, sua crítica, seu comentário. Ajudando, seremos ajudados na lei da semeadura, na lei do amor. E vamos seguindo adiante. A minha condição de escritor, blogueiro e youtuber com 7 canais, blogueiro com 6 blogs e escritor com trabalhos na Caruá, na Amazon, na Prêmios e no Mercado Livre. E agora vamos ao que interessa, vamos aos trabalhos lendo Libras. Fundamentos históricos e conceituais da educação de surdos. Convite ao estudo. A língua brasileira de sinais Libras é oficialmente a língua de comunidades de pessoas surdas no Brasil. Entretanto, dentre pouco mais de 9 milhões de pessoas identificadas com alguma dificuldade em ouvir pelo Censo Demográfico de 2010, IBGE 2010, nem todas conhecem e utilizam a Libras como meio de comunicação. Porque isso ocorre? Para compreender essa questão e desenvolver a competência geral desse estudo embasado em conhecer os fundamentos e a língua que possibilita o ensino e aprendizagem de surdos, elencamos os seguintes objetivos específicos de aprendizagem desta unidade. 1. Compreender o processo histórico e político da educação de surdos. 2. Identificar as diferentes abordagens de ensino e concepções sobre o surdo e a surdez. 3. Reconhecer as implicações dos aspectos biológicos da surdez no desenvolvimento linguístico do sujeito. 4. Entender a importância da Libras no processo de construção identitária das pessoas surdas. Para um frutífero diálogo entre teoria e prática, seu aprendizado se dará por meio da resolução de uma situação geradora de aprendizagem em torno da história de Clarice, uma professora de ensino fundamental que buscará orientar Luzia, a mãe de uma de suas alunas, observando que sua aluna Mariana estava bastante abatida, comprometendo seu rendimento em sala de aula. Clarice chamou a mãe da aluna para uma conversa e descobriu que o motivo da desatenção de sua aluna provinha do diagnóstico de perda auditiva de seu irmãozinho. A família estava abalada com a notícia e Luzia estava confusa, pois o médico recomendara a ela não permitir nenhum contato de João Pedro com a língua de sinais. Contudo, Luzia assistiu ao jornal e viu uma pesquisa que comprovou como as crianças surdas que aprendem Libras têm melhor desempenho na escola quando comparadas às que são privadas do ambiente escolar. Como Clarice poderá ajudar Luzia a decidir se estimula ou inibe o aprendizado de Libras em relação ao seu filho? Afinal, quais as implicações da Libras na educação de surdos? Para isso, Clarice deverá retomar os conhecimentos adquiridos durante sua graduação, quando cursou a disciplina de Libras. Para a resolução dessa situação-problema, a primeira unidade está organizada em 4 sessões, possibilitando um olhar ampliado sobre a história da educação de surdos. Na seção 1.1, sobre as concepções e abordagens que circulam nesse contexto sociolinguisticamente complexo. Na seção 1.2, sobre as questões envolvendo os aspectos biológicos da surdez. Seção 1.3, e na última seção, conhecimento sobre a identidade surda, seção 1.4. E aí paramos por enquanto e vamos na educação inclusiva. Outra linha conceitual dessa época compreendida que as pessoas nascidas em deficiência estavam predestinadas ao dom divino. Os cegos, por exemplo, eram tidos como pessoas abençoadas, com poder sobrenatural dos profetas para a vidência, e me repetindo tantas vezes.
mesmo período, conceitos diferentes. O importante é compreendermos que, como na Idade Média, a concepção da representação social da pessoa com deficiência não era única e os conceitos nem sempre convergiam. Na sociedade contemporânea não é diferente. Ou será que podemos dizer que a atual sociedade concebe esse grupo da mesma forma? Continuamos na história. De acordo com Fernandes, 2011, após o período em que a Igreja determinava essa função caritativa da sociedade frente às pessoas com deficiência com a Revolução Burguesa, o cenário político e econômico passa por grandes transformações. A sociedade passa a explorar o trabalhador por meio do processo de industrialização e transformação capitalista. A ciência ganha espaço para discutir os fenômenos impostos como verdade pela Igreja, e pela primeira vez a condição de deficiência é explicada como causa natural e não divina. A primeira explicação relacionava a deficiência a fatores genéticos. Nessa época, com a Revolução Industrial, apenas as pessoas cegas e surdas recebiam atendimento, pois acreditava-se que teriam maior capacidade de inserção no meio produtivo da industrialização, em determinação de que a maior parte das pessoas com deficiência era impedida de trabalhar, criou a necessidade de espaços específicos que funcionariam como entidades filantrópicas assistencialistas, que alimentavam, abrigavam e posteriormente treinavam essas pessoas para a oferta de mão de obra barata. Por um lado, asilos para manter as pessoas consideradas fora do padrão de normalidade, distantes da vida social. Por outro, instituições que treinavam cegos e surdos para o trabalho. Esse é o período marcado pela segregação e pelo conceito de anormalidade. Os deficientes não eram mais exterminados, mas viviam enclausurados e fora do convívio social, como em todas as épocas que já revisitamos. As verdades são ditas pela forma de governo e por meio das relações de poder estabelecidas entre as classes. Faraós, filósofos, imperadores, assimile. Faraós, filósofos, imperadores, governantes, clero, nobreza, burgueses, indiferente da forma de poder, a pessoa com deficiência passou por fases de respeito, abandono, extermínio, castigo, escravidão e segregação. O governo sempre determinou a representação social dessas pessoas. E aí vamos continuando. Foi a partir dos séculos XVI e XVII que a área médica conquista espaço e desenvolve recursos para o atendimento às pessoas com deficiência. Dessa forma, são criados os primeiros códigos para a comunicação com surdos e para a educação desse público. No mesmo período, a medicina também desenvolve recursos para a amputação e recuperação dos soldados mutilados na guerra e as primeiras versões da cadeira de rodas. Não apenas pessoas comuns apresentavam deficiência. Nesse período, vários filósofos, matemáticos, artistas e até reis desenvolveram deficiências no decorrer de suas vidas, como Galileu Galilei, John Milton, Luís de Camões e Johannes Kepler. No decorrer de nossos estudos, continuaremos referenciando as especificidades da educação especial com grandes nomes, principalmente no campo das artes. Dessa forma, ampliaremos também o olhar para a cultura e as relações estabelecidas e registradas por meio da arte e da história, e assim continuaremos a refletir com a personagem Vitória. Certamente a exposição de arte desconstruiu e desenvolveu novos conceitos para a personagem e para você, caro aluno, não é verdade? Aí depois continuamos em Sem Medo de Errar. E aí terminamos por enquanto. Meu muito obrigado, toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo. Um valeu e vale, o educador, aquele que mais aprende. Tchau.